alguns cuidados. Eu quero falar aqui de coisas funcionais, coisas práticas da célula, do dia a dia da nossa célula. Coisas essas que com certeza pode fazer uma diferença muito grande lá no seu trabalho com célula. Eu tenho certeza que algumas coisas aqui vão ser muito importantes para você. Êxodo capítulo 33. Qual é o primeiro cuidado? Qual é o primeiro cuidado que um líder deve ter com a sua célula? Qual é o primeiro cuidado de uma célula? É claro que algumas coisas que eu vou falar aqui são coisas que você já ouviu. Não é uma questão de ser uma novidade para você. Eu estou apenas reforçando um pensamento em você, só isso. O primeiro cuidado de um líder de célula está ligado na oração pela sua célula. Obrigado. Na oração pela sua célula. A oração, na verdade, é a chave. E quando nós tratamos da questão de célula, que é o que nós vamos falar aqui, a célula ela envolve muitas ferramentas, muitas estratégias, muitas dinâmicas. E aonde tem estratégias, tem dinâmicas, faz qualquer célula funcionar. E às vezes, pelo fato de nós termos essas ferramentas que faz com que a célula funcione, às vezes nós esquecemos que há algo muito maior, que é o que mantém uma célula viva, poderosa e cheia da graça de Deus. É a oração. A oração, segundo algumas pesquisas, já foram feitas alguns estudos, as células que mais crescem, que mais desenvolvem, são células onde há um peso de oração maior. Vá comigo no versículo 7, Êxodo 33, versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do arraial, ou do acampamento. Ele chamava a tenda do encontro, ou tenda da comunhão. Quem quisesse consultar o Senhor, ia até a tenda fora do acampamento. Bem, Moisés, ele tinha um costume. O povo estava num lugar, chamado um acampamento, num arraial. O povo de Deus estava localizado nesse arraial, nesse acampamento. E Moisés, que era o líder do povo, ele tinha o costume de ir a um lugar, a uma tenda, onde ele construiu essa tenda, para ali naquela tenda, naquele lugar, estar na presença de Deus. Nessa noite, entenda de uma forma muito clara, o que é a tenda? A tenda é a sua célula. Perdão, o arraial. O arraial é a sua célula. Aí você pode colocar seu discipulado, o que você quiser. Mas a sua célula é o seu arraial. Eu tenho andado pelas células fazendo supervisão e eu tenho percebido algo. As nossas células, irmãos, não são compostas somente por pessoas cristãs. Até porque o propósito de uma célula é ganhar pessoas para Cristo Jesus. Então existem pessoas de todos os tipos nas nossas células. E se nós queremos alcançar um objetivo nessas células, de verem pessoas sendo libertas, de ver pessoas sendo restauradas, curadas, nós precisamos entender que o primeiro passo, o primeiro cuidado que nós temos que ter dentro dessa célula é ter um nível de oração por essas pessoas. É orar por essas pessoas, é guardar essas pessoas em oração. E o interessante é que Moisés, ele sai do arraial e ele vai para um outro lugar, para uma tenda. Isso para nós significa que o nosso campo de batalha é na nossa célula, no nosso arraial. Mas isso significa que nós temos que tirar um tempo reservado fora da célula para entrar na presença de Deus. O arraial é a quarta-feira, é a quinta-feira, é o dia da sua célula. Mas é necessário que eu e você venhamos tirar um momento para sair do arraial, sair do acampamento e entrar nessa tenda, porque lá é a tenda da revelação. É na tenda que nós vamos buscar a Deus, é na tenda que nós vamos ter a direção de Deus. É na tenda que Deus vai trazer a direção para você na sua célula. É na tenda que Deus vai trazer a unção para você na sua célula. Aí quando você retornar para o arraial na quarta-feira, aí sim, querido,
Você está voltando com uma direção. Você está voltando com algo da parte de Deus. Entenda uma coisa: a célula, apesar de ser algo natural, ela também é algo espiritual. Não vamos alcançar resultados somente com dinâmicas, somente com palavra. Nós também temos que entrar num nível de guerra espiritual. Você entra em guerra espiritual pela sua célula? Quanto tempo você ora pela sua célula durante a semana? No dia da sua célula, quanto tempo você ora pela sua célula? O sucesso da sua tenda vai ser revelado dentro do seu arraial. O tempo que você gasta com Deus, orando, buscando as direções, vai revelar diretamente na sua célula, na vida das pessoas que estão ali com você. Nós temos um discípulo, o Eduardo. Ontem eu estive na célula dele, e há um tempo atrás, era uma célula muito difícil, irmãos. Ele era um líder que, na verdade, ele estava já desistindo. E eu falava para ele: querido, vai dar certo. Vai dar certo, vamos continuar orando. Continue orando por essa célula. Vai para a presença de Deus. Vai para a presença do Senhor, vai orar, coloque essas pessoas. Coloque essa célula, coloque essas pessoas na presença de Deus. Tem coisas que estão além da nossa imaginação, tem coisas que estão além das nossas forças. Só Deus pode fazer, só Ele pode convencer. Vamos para a oração. E ele então entrou para esse caminho. Ele saiu do arraial, ele deixou o arraial por um momento e foi para a presença de Deus. E na presença de Deus, buscando a Deus, Deus deu a direção para ele. E hoje ele está com uma célula super abençoada. Eu estive lá ontem fazendo a supervisão da célula dele. 10 pessoas, bispo. 10 pessoas fixas lá naquele lugar lá. Porque Deus tem abençoado ele. E também porque por trás dele existe um líder que ora. Por trás de um líder de célula, precisa ter um discipulador que ora. Precisa ter um discipulador que gasta tempo com Deus. Precisa ter um discipulador que larga o acampamento, larga o arraial. O arraial, irmão, é o lugar do tumulto. É o lugar do tumulto, é o lugar da pressão. Ele precisa abandonar esse lugar e ir para a presença de Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 15, Moisés diz: não me faça subir neste lugar se o Senhor não estiver comigo. Moisés tinha de forma muito clara, muito objetiva na sua vida, a presença de Deus, ao ponto de dizer: não me faça subir neste lugar se a tua presença não estiver comigo. Queridos, nós não podemos caminhar com células sem que a presença de Deus esteja conosco. Mais cedo ou mais tarde, o fracasso vai ser revelado. Temos que gastar tempo. Gaste tempo. Eu não quero aqui predeterminar quanto tempo você tem que orar. Se você tem que orar todo dia. Não é isso. Eu só estou dizendo para você, nós estamos lidando com o mundo espiritual. Nós estamos lidando com o mundo espiritual. E no mundo espiritual, a única ferramenta, pastor Nardeste, que funciona é a oração. É a oração. Quer ter resultados na sua célula? Ore pela sua célula. Quer ter resultado com as pessoas da sua célula? Ore pelas pessoas da sua célula. Faça uma lista, faça uma listinha com o nome das pessoas da sua célula e gaste tempo. Pegue ali na quarta-feira, meia hora antes, e ore, invista. Invista na oração e você vai ter grande êxito. Uma coisa que eu acho aqui interessante na vida de Moisés, bem no versículo 7, fala que ele acostumava ir a essa tenda. Ele acostumava ir a essa tenda. Sabe o que significa? Hábito. A oração pela célula precisa ser um hábito e não um período de socorro. A oração pela célula não pode ser um período de socorro, tem que ser um hábito. Às vezes nós até oramos pela célula, mas nós oramos no período de socorro, pastor Davi. É porque alguma coisa explodiu, alguém está passando por uma necessidade, naquela semana a gente ora. Não, Moisés acostumava ir na tenda, significa que ele tinha um hábito. Você precisa desenvolver um hábito de oração pela sua célula e as pessoas da sua célula. Aí é com você, é algo pessoal. É algo particular seu,
mas você precisa desenvolver um hábito. Os líderes que mais crescem são os líderes que têm hábitos. Hábitos de visitar, hábito de orar. São pessoas que desenvolveu um hábito. Então desenvolvam um hábito. Eu tenho visto aqui muitos irmãos rompendo, muitos irmãos crescendo. E quando a gente conversa com eles, eles revelam: pastor, graças a Deus, nós temos orado pela célula e Deus tem feito grandemente. Porque Deus entra onde você não pode entrar. Deus remove onde você não pode remover. Mas é necessário que nós venhamos nos entregar de todo o coração, de toda a alma e pagar um preço. É tempo de nós pagarmos um preço. Aquilo que tem valor para nós, é nisso que nós pagamos um preço. Se nós amamos, nós não questionamos o preço. Quando você ama algo, você não questiona o preço. Quando você ama aquele vestido, você não questiona o preço, porque você quer aquele vestido. Então, se você ama a sua célula, se você quer ver a sua célula, pessoas sendo libertas do cativeiro e transformadas, não questione o preço. Ore, ore, ore e ore. E continue orando. Amém? Alguns cuidados que nós devemos ter com a célula, além de orar, além de pagarmos um preço em oração. Aqui já são coisas práticas agora. Muito cuidado com o campo de visão da sua célula. Cuidado com o campo de visão da sua célula. Por exemplo, às vezes, né, existem células, se for a sua realidade, você vai sair daqui ensinado e vai procurar melhorar isso. Dentro de uma célula, depende do tamanho da célula que você tem. Mas você tem que tomar muito cuidado com o campo de visão da célula. O que é isso? Às vezes as pessoas na célula, o grupo é pequeno, mas aí o líder coloca cadeiras longe demais. As cadeiras estão posicionadas muito longe. E você precisa ter um campo de visão, um campo de audição para falar, para ouvir as pessoas. Então, líder, tenha muito cuidado. Quando você for fazer a sua célula, não amplie o campo de visão demais. Não coloque as pessoas longe demais de você. Por quê? Primeiro, você vai forçar a sua voz. Você vai gritar demais. Por exemplo, eu fui numa célula fazer uma supervisão. O pregador estava sentado aqui onde eu estou. E a pessoa no campo de visão dele estava quando aqui no Ivaí. Fica de pé, Ivaí, por favor, fica de pé. Era aí que a pessoa estava, a roda. A roda estava desse tamanho aqui, ó. Esse era o campo, pode sentar. Esse era o campo de visão. E eu fui vendo aquele líder pregar e ele gritava. Pastora Cristiane sabe o que eu estou querendo dizer aqui. E ele gritava, pastora Cristiane. Ele gritava para a pessoa lá do outro lado ouvir. Então o que você deve ter um cuidado? Diminua seu campo de visão da célula. Diminua, traga as pessoas para perto de você. É claro que não tão perto demais, mas traga as pessoas para perto. Segunda coisa, se a sua célula tem muitas cadeiras e já começou a célula e você percebeu que tem 5 pessoas, 10 cadeiras vazias, levante logo e tire essas cadeiras vazias de lá, pelo amor de Deus. Que coisa desmotivadora. É o líder pregando, o bispo, para 5 pessoas e 10 cadeiras vazias. Irmão, o nosso erro é não falar. O nosso erro é não ter atitudes práticas dentro da célula. Você viu que vai começar a célula, já começou, vai lá, irmão, vamos reunir essas cadeiras vazias, vamos chegar mais para, vamos ficar mais perto. Então, cuidado com o seu campo de visão. Não coloque pessoas longe demais. Traga as pessoas para mais perto de você. E quando começar a célula, retire aquele monte de cadeiras vazias sem propósito algum. Retire essas cadeiras. Por quê? Você vai diminuir o campo de visão, você vai aproximar mais as pessoas umas das outras. Isso é muito importante. A respeito do campo de visão da célula, um outro cuidado que nós temos que tomar. Eu tenho percebido que células que reúnem em lugares onde tem área. Quantos aqui reúnem célula numa área? Área. Eu não sei se isso acontece lá na sua célula. Mas olha o problema do campo de visão aqui, ó.
Quando você vai reunir numa área, existem algumas áreas que faz isso aqui, ó. Ela faz um U, correto? O problema do campo de visão de uma célula numa área é que eu já percebi, já vi pregadores na célula, o cara pregando, ele vem aqui, senta aqui presta essa cadeira aqui, essa daqui, presta ela aqui. Eu já vi o líder levando a palavra na célula desse jeito aqui é a área. Aqui, ela faz um U aqui, ó. Aí o líder da célula senta bem aqui, ó. Ele está falando, o campo de visão dele chama-se nada vezes nada. Ele não está olhando para ninguém. Ele está olhando para cá e falando, e as pessoas que estão no campo de visão dele, fica tudo assim, ó. Não faça isso mais. Você precisa ter um campo de visão claro e objetivo. Você tem que estar de frente para as pessoas, olhando nos olhos das pessoas, observando a reação de cada pessoa, olhando nos olhos, observando cada detalhe minuciosamente. Você tem que estar prestando atenção em cada detalhe. Então o líder, o correto é que a célula seja em círculo. Esse é o correto. Mas se o lugar que você reúne não te proporciona isso, então deixe que as pessoas sentem em forma de U, mas jamais você senta lá. Não, você levanta e fica de frente, para todo mundo te ver e você ver todo mundo. Dessa forma, tendo esse campo de visão, você vai saber para quem direcionar uma pergunta, quem lê um versículo. Isso vai facilitar para você no decorrer das suas células. Irmãos, entendeu sobre o campo de visão? Amém? Eu creio que isso vai ser muito importante para você, vai te ajudar bastante, tá bom? Sempre reduza o seu campo de visão. Existem células que têm 5 pessoas. Esses dias eu fui numa célula e a célula tinha 4 pessoas, pastor Davi, 4 pessoas. Toda supervisão eu não falo nada, eu só olho, eu só observo, eu falo depois. Tinha 4 pessoas numa área. Sabe o que aconteceu, Luciano? O pregador estava aqui, tinha um lá, um aqui e 2 aqui. Aí o líder fica que jeito, parecendo uma barata desgovernada. Ele anda para cá, ele olha para cá, dá as costas para quem está de cá, depois ele volta para cá. A gente peca por não falar, o certo era ele ter falado, irmãos, vem cá, vamos ficar mais próximo aqui, aleluia, glória a Deus, vamos nos ajuntar aqui, fica os 4 na minha frente, que eu vou ter um campo de visão melhor. Então procure ter um campo de visão melhor. Isso vai te ajudar em vários aspectos. O mais importante, as pessoas vão conseguir ouvir você de uma forma muito clara, as pessoas vão prestar mais atenção em você. Quando você diminui o campo de visão, você impede que as pessoas fiquem olhando para o nada toda hora. Quando as pessoas estão longe demais, elas ficam assim, ó. O líder da célula está falando e a pessoa está. Quando você reduz o campo de visão, as pessoas evitam de ficar olhando para o lado sem propósito. Amém, irmãos? Outro cuidado que você e eu devemos tomar na célula. Preste bem atenção. Jamais use essa frase. Não vamos começar agora, irmãos. Estamos esperando o fulano. Não fale mais dessa frase. Nós não começamos a célula ainda, irmãos, porque nós estamos esperando o fulano. Aí você fala o nome do fulano. Vai que o fulano é um visitante. Quando ele chega na célula, tem aquele crente engraçadinho que fala assim, misericórdia, irmão, se é hora de você chegar, vai, eu estou até agora te esperando. Jamais fale isso. Pastor, o que eu devo falar? Irmãos, nós vamos aguardar 10 minutos para começar a célula. Mas jamais fale que você está esperando fulano. Fui fazer uma supervisão numa célula e o rapaz falou, estamos esperando o fulano e a fulana. Deu 8h20, o fulano e a fulana não chegou. Aí teve que começar a célula. Pergunta para mim, o casal foi?
Casal não foi, irmãos. Quem aqui já falou que estava esperando alguém, o casal não foi, você começou a célula tarde demais? Só eu e o bispo, né, bispo? Só nós dois. Quase todo mundo, irmão, já fez isso. Falou, vamos esperar fulano, e o fulano não apareceu, você começou a célula atrasada. Mais de meia hora. Irmãos, então nunca cita nome. Por quê, pastor, que eu não devo citar o nome? Pelo seguinte, quando você cita o nome, irmãos, nós não vamos começar a célula agora, porque nós estamos esperando o João e a Maria. Aquela pessoa que está na célula já identificou uma coisa, o dia que ele estiver atrasado, ele vai falar para a esposa, deve estar falando nosso nome lá na célula lá. Ou senão não tem importância para a célula. Então jamais fale, a partir de hoje, você que precisar de 10 minutinhos, vai falar, irmãos, nós temos aqui um período de tolerância, nós vamos aguardar 10 minutos, mas nunca mais cita nome de pessoas da célula que você está esperando. Isso é muito feio, e a pessoa chega atrasada, fica todo mundo assim, ó. Não faça isso, você pode perder pessoas na célula por causa disso, amém? Outro cuidado com a célula, muito cuidado com a iluminação da célula. Muito cuidado com a iluminação da célula. Irmãos, a precariedade da iluminação da célula é terrível. Eu fui fazer uma supervisão em uma das nossas células. Aí o rapaz falou assim, vamos ler a palavra. A gente estava numa área, uma lâmpadazinha de 40 daquela amarela. Aí só viu o pessoal tirando o celular do bolso, vendo assim, ó, na Bíblia. Eu fiquei olhando aqui, ele falou assim, ainda bem que aconteceu comigo, né, na nossa geração. E todo mundo mesmo, lendo a Bíblia assim, ó. A não ser aquela célula também. Já viu aquela célula que você está reunindo assim, ó? A área é grande, a célula está aqui, a luz está lá do outro lado. Já aconteceu isso com você também? Cuidado com a iluminação da sua célula. Com muito carinho, com muito amor. Ofereça para o anfitrião. Ofereça, fala, querido. Quarta-feira que vem, eu posso trazer uma lâmpada melhor para a gente colocar aqui só para a célula, para dar para clarear mais aqui, só no momento da célula, depois a gente tira ela e leva, tá bom? Com muito carinho, mas não permita que as pessoas fiquem lá assim, ó. Ô irmão, lê um versículo, irmão, não dá para ler não, estou enxergando nada. Cuidado com a iluminação da sua célula, melhore a iluminação da sua célula, leva uma lâmpada melhor, coloca lá. Ontem eu fui lá na célula do Eduardo, lá mais da minha esposa, tinha uma lâmpada muito boa, clarinha, tudo claro, tudo maravilhoso, todo mundo enxergando. Eu fui lendo uma passagem, pedindo às pessoas para ler, todo mundo leu a Bíblia, todo mundo estava enxergando. São cuidados que nós devemos ter com a célula, amém, queridos? São cuidados, são detalhes muito importantes. Outra coisa, não desmarque a sua célula, irmãos. Não desmarque a sua célula. Outro cuidado nós devemos ter. Não desmarque a sua célula. Mas haverá um dia que essa célula vai ser desmarcada? Sim, irmão, sim. Mas deixa eu te dar o caminho das pedras aqui. Pastor, quando é que eu quando é que eu posso desmarcar uma célula? Quando você já recorreu a todos os recursos. Primeiro, quando você não puder fazer uma célula, primeira pessoa que você deve ligar, para o seu líder. Meu líder, eu não posso fazer a célula, você pode vir fazer a célula para mim? Não posso. Se o seu líder não pode, segunda opção, você vai ligar para o supervisor. Supervisor, eu não vou poder fazer a célula hoje, você pode fazer a célula para mim? Terceiro e último, se o seu líder não pode, o supervisor não pode, você vai ligar para o seu pastor de geração. Pastor, você pode vir fazer a célula para mim? Não. Então você vai ligar para o bispo agora. Liga para o bispo. Pode ligar, né, bispo? Liga para o bispo. Bispo, eu liguei para o meu discipulador, ele não pode. Liguei para o supervisor, não pode. O pastor da rede não pode. Você pode? Posso. Mas jamais desmarque. Irmão, desmarcar uma célula é terrível, sabe por quê? É 15 dias. Você deixa de fazer hoje, 15 dias depois você vai reunir o pessoal.
Aí é difícil, irmãos. Na nossa geração tem um grupinho que gosta de desmarcar a célula, irmãos. Não é? Mas a gente tem trabalhado isso, Deus tem dado graça, há situações que vai acontecer. Mas eu estou dando uma dica para você tratar lá no seu grupo lá, tá bom? Evite desmarcar a célula, ok? Líder de célula, você entendeu? Evita, antes de desmarcar, liga para o seu discipulador, liga para o seu líder, liga para o seu pastor. Se de tudo, liga para o bispo. Se de tudo o bispo não puder, você liga para o apóstolo Nomar. Liga para o apóstolo Nomar. Não vai precisar de estudo não, irmãos. Claro que não vai precisar de estudo. Não desmarque a sua célula por nada. Deu uma dor de cabeça, desmarca. Chegou um parente, desmarca. Aí tem que aproveitar o parente lá e arrebentar a boca do balão, ué. Não é verdade? Tem que aproveitar o parente e arrebentar a boca do balão com esse parente lá, ué. Vamos lá. Esse aqui é um cuidado também, irmãos. Não mude a sua célula constantemente. Irmão, tem líder de célula que parece cigano, toda semana muda. Parece cigano, está sempre mudando a célula. Todo mês a célula é num lugar diferente. Não fique mudando a sua célula, sabe por quê? As pessoas não vão conseguir acompanhar você. Na caminhada você vai perder pessoas. Não mude muito. Hoje é na casa da Joana. Ó, irmãos, quarta-feira que vem não é na casa da Joana mais não, vai ser lá na casa do João. Aí vai. Aí na outra semana não é na casa do João não, é lá na casa do Francisco. As pessoas não conseguem acompanhar. Outro cuidado importante. Se a sua célula está em uma casa, já tem mais de 6 meses, e não aconteceu nada, procure o seu líder, procure o seu pastor e tire essa célula de lá o mais rápido possível. Se a sua célula está em uma casa onde já tem 6 meses, não aconteceu nada, procure o seu líder e mude de casa, mude de lugar. Não mude de igreja, mude de casa. Não mude de geração, mude de casa. Mude de casa. Procura o seu líder, conversa com ele e fala: meu líder, nós estamos lá na casa do irmão, a casa é uma bênção, é maravilhoso, mas você precisa entender, irmão, que a rua, lá o seu Works não está funcionando, você não está conseguindo ganhar pessoas, então você precisa mudar de lugar. Então, se a sua célula tem 6 meses que não caminha, você precisa procurar esse líder e mudar de lugar. Mude a célula de lugar. Quantos aqui já teve essa experiência? Sua célula estava num lugar, não funcionava. Aí você mudou para outro lugar e sua célula bombou. Já aconteceu isso com alguém? Aconteceu, Egito? Foi assim, Dinei, Marciana? Mudou de lugar e o negócio virou. Encheu. Isso é interessante. Porque às vezes você vai para uma casa, você vai para um lugar onde o anfitrião tem um vínculo maior, não é verdade? Aí é onde as coisas vão acontecer. Outro cuidado importante. Muito cuidado com o anfitrião da célula. 80%, 70% do resultado da célula está ligado diretamente ao anfitrião da célula. Por quê? O anfitrião que conhece as pessoas da rua, do quarteirão ali mais próximo. Então o anfitrião que vai fazer toda a diferença. Eu vou usar o exemplo dessa célula que eu fui ontem, porque lá na célula, lá, o Eduardo e a Ela é discípulo do Hélio e da Ana Paula. E quando eu cheguei, irmãos, que anfitrião, que casal de anfitrião, não é, meu bem? Que casal de anfitrião maravilhoso. Nós chegamos, irmãos, nos recepcionou, e lá, e levou, a gente foi lá para a célula, e dando atenção, aquela coisa, o casal de anfitrião. E aí eu fiquei observando, o primeiro casal que foi embora, o anfitrião da célula falou assim: vou te levar lá no portão. E eu, uau! Porque tem célula com anfitrião, o cara fala assim: vou embora. Eu fui numa, eu falei assim: vou embora. O cara olhou para mim: vai com Deus. O cara não vai me levar ali no portão, tudo escuro, um breu, como é que eu saio da casa? Vai com Deus. Esse casal de anfitrião não, foi lá, abriu o portão, vai com Deus, seja bem-vindo, da próxima vez a casa é sua. Quando eu olhei a pastora, mas a Ana Paula estava parecendo uma corretora, achei que estava vendendo a casa da mulher, andando dentro da casa tudo, a dona da casa, mostrando a casa, aqui é assim, aqui é assim. Eu falei assim: a pastora está parecendo corretora, quer vender a casa da mulher. Você precisa estar atento com o líder, o anfitrião da sua célula. Irmãos, eu tenho um pensamento comigo, talvez você tenha uma célula num lugar assim, não se sinta incomodado.
Mas eu não aconselho colocar célula na casa de pessoas ímpias. Eu não aconselho. Se você tem, amém. Eu não aconselho abrir célula na casa de pessoas ímpias. Pastor, mas o propósito não é ganhar o ímpio, o propósito é ganhar ele, não levar um problema para ele. Porque quando você abre uma célula na casa de um ímpio, você também pode estar levando um problema para ele. Por quê? Célula é algo espiritual. Se você leva a célula para a casa de uma pessoa que é ímpia, na quarta-feira você pode ter certeza que o peso da célula é diferente de uma célula que está na casa de alguém que já é cristão. As pessoas, o anfitrião não ora, o anfitrião, você chega lá, ele está assistindo a novela, ele desliga para fazer a célula. Não quero entrar nesses detalhes, mas eu aconselho você a estabelecer a sua célula na casa de um cristão. Sabe por quê, bispo? Você liga para ele e fala, querido, vai preparando um ambiente espiritual para nós aí. Meia hora antes o anfitrião já começa a orar, já começa a fazer uma guerra ali naquela casa. Então, eu aconselho você levar ímpios para a célula, mas evite estabelecer a sua célula na casa de um ímpio. Primeiro, de 100%, 70% dessas células fecham. 70% das células que fecham na igreja estavam na casa de ímpios. Células que estão estabelecidas na casa de pessoas que já estão na igreja, as chances de fechar são mais difíceis. Sim. Verdade. Outro cuidado com as crianças, irmãos. Cuidado com as crianças. Na sua célula tem muita criança. Eu fiz uma supervisão mês passado numa célula. E eu contei 16 crianças, pastor Davi. 16 crianças. Glória a Deus. Aleluia. Quando acabou a célula, o líder estava assim, ó. E eu direcionei aquelas pessoas. Aqui na igreja, irmãos, nós estamos agora trabalhando e oficializando células de criança, sabia disso? Quem aqui não sabia que nós estamos oficializando células de criança? Nós estamos oficializando células de criança. Mas para uma célula de criança ser oficializada como célula, ela precisa cumprir os mesmos padrões da célula adulto. Você tem que separar as crianças da célula adulta. Você tem que ter uma palavrinha, uma palavra ou uma brincadeira, não sei. Vai daquela quarta-feira. Você prega para essas crianças, preenche o mesmo relatório que você preenche para a célula, você vai preencher o relatório. Quantidade de crianças, a ofertinha, se tirar tudo. Então é importante, irmão, separar as crianças. Por quê? Pessoas que não têm muito hábito de vir à igreja, quando elas vão numa célula, e elas têm criança, existem crianças, irmão, que dificilmente você vai ter domínio sobre ela. E quando a criança começa a correr na célula de um lado para o outro, ela atrapalha. Aí o líder chama atenção. E quando você chama a atenção de uma criança, o pai não gosta, e o pai não volta mais na célula. A obrigação não é do pai segurar a criança no colo. A obrigação é da célula ter uma estrutura para a criança. Não é o pai, irmão, que é obrigado a ficar ali meia hora, 40 minutos segurando o menino no colo, às vezes até enforcando. Se você sair daqui, eu te rebento. Não. É a célula que tem que criar uma estrutura. Então, líder de célula, crie uma estrutura para crianças na sua célula. Células onde tem crianças andando para um lado e para o outro, dificilmente a palavra é bem ministrada, dificilmente a palavra é bem recebida. Então, tenha um cuidado com essa questão das crianças. Me fizeram uma pergunta esses dias, falou assim, pastor, responde para mim, qual é o sucesso do discipulado 1 a 1? Como ter sucesso no discipulado 1 a 1? Fale do sucesso que você tem. Me responda. Funciona mesmo? Funciona. Mas qual é o segredo? Vou compartilhar com você. O segredo é, toda informação, preste atenção, toda informação vai gerar uma transformação e uma formação. Toda informação vai gerar formação, transformação. Qual é o segredo para ter um discipulado 1 a 1 de sucesso? Você precisa ter
a maior quantidade de informação possível sobre a pessoa que você está discipulando. Quando você tem informação, isso vai facilitar para você gerar formação e vai facilitar para você gerar transformação. Qual é o meu segredo? Informação. Você precisa ter bastante informação da pessoa que você está acompanhando. E como que você vai obter informação do seu discípulo que você está acompanhando? Você precisa ter comunhão com ele. Você precisa ter relacionamento com ele. Quando você tem comunhão, quando você tem relacionamento, você tem informação. O problema, irmãos, quando você não tem informação sobre o discípulo, quando você não tem informação de quem você está acompanhando, o seu discipulado se torna chato. Porque o discipulado, ele se torna aquele discipulado administrativo. Só fala de célula e discipulado. É chato. Por quê? Porque você não tem informação da pessoa. Você não tem informação. E quem não tem informação só trata daquilo que é falado todo dia. Célula e discipulado. E isso fica chato, porque toda vez que você vai sentar com a pessoa, só fala de célula e discipulado. Essa semana agora eu fiz um discipulado, há poucos dias agora eu fiz um discipulado 1 a 1 com o Lindomar, ele está por aí, eu vi ele aí. Eu fiz um discipulado 1 a 1 com ele. 4 dias, 5 dias depois, eu fui lá na loja dele. E eu fiquei lá 1 hora conversando com o Lindomar. Em momento algum eu falei de igreja, em momento algum eu falei de célula, eu não falei de nada, só falei do Lindomar e do empreendimento dele. Sabe o que está faltando para os discipulados ter sucesso, irmãos? Informação. O que é o discipulado 1 a 1? Para mim, na minha ótica, sabe o que é o discipulado 1 a 1 para mim? É o resumo dos fatos que se passam durante o mês. Eu ando com meu discípulo durante o mês. Durante o mês, Ademir, você sabe do que eu estou falando. Durante o mês eu converso com o Ademir pelo WhatsApp, o Ademir vem aqui na igreja, eu vou na casa dele, a gente está sempre conversando, a gente está tratando alguns assuntos, batendo papo, a gente sai, lancha, almoça junto. Aí quando chega no dia do discipulado, quando eu sento para falar com o Ademir, eu tenho informações suficientes para tratar o discipulado com o Ademir. Então o que é o discipulado 1 a 1 de sucesso? Informação, que vai gerar formação, que vai gerar transformação. Você jamais vai pisar no terreno de um coração de um discípulo, se primeiramente você não tiver informação a respeito dele. A falta da informação leva você a fazer coisas erradas, atitudes erradas, direções erradas. Tenha o maior número de informações possível. Sim ou não, Wellington? Esses dias eu fui fazer um discipulado na casa do Wellington. Cheguei lá 9 horas, saí de lá, que horas, Wellington? 12:30. Agora, irmãos, homem, para conversar 2 horas, tem que ter muita informação. Se fosse mulher, até não falava nada não. Mas 2 homens conversar 2 horas. Esse é o sucesso que eu tenho, mas a minha esposa, e que o bispo tem também, e muitos têm. Informação. O problema, irmãos, de muitos, sabe o que é? Muitos fazem discipulado 1 a 1 assim, ó. Passa o mês todinho, sem ter nada com o discípulo, nada. Aí ele vai e marca o discipulado 1 a 1 para tal dia. Aí ele chega lá, aí fica. E aí? Bom, hein? Mas e aí? Uai, fala aí, uai. Como é que você está? Uai, uma benção. Não tem informação. Falta de informação vai gerar limitação. Discipulado 1 a 1 para mim é igual brincar com um carrinho. É alegria, muito fácil. Porque todos os meus discípulos, eu estou cheio de informações a respeito deles. Quando eu sento para conversar com eles, é pai conversando com filho, filho com pai, a conversa é muito boa. Porque nós temos muita informação. Eu tenho 1, 2, 3, 4 discípulos aqui. Discípulo, o que eu falei aqui é coisa da minha cabeça ou eu faço mesmo? Funciona. Discipulado 1 a 1, funciona. Quer ter sucesso?
aproxima do seu discípulo e tenha informação a respeito dele e a respeito dela, e você vai ter muito sucesso. Sucesso de discipulado não é ver discípulo liderando e tendo discípulo, não é só isso. Sucesso de um discipulado é você entrar na vida dele na área social, financeira, emocional, conjugal. Esse é o sucesso do discipulado. Sucesso não é quando seu discípulo está liderando outros. Sucesso não é quando seu discípulo está liderando célula. Sucesso é quando você entrou no coração dele na área familiar, conjugal, social e financeira. Aí é discipulado de sucesso.